A gente continua falando sobre os protestos contra a violência racial nos Estados Unidos e no mundo, agora com o jogador do São Paulo e também da seleção brasileira, o Daniel Alves. Boa tarde, Daniel. Um prazer falar com você e receber aqui no Visão CNN. O esporte sempre foi uma ferramenta de transformação social e, ao mesmo tempo, palco de inúmeras cenas de racismo, como a gente vem acompanhando ao longo dos anos. Como vê os protestos que começaram nos Estados Unidos, está se espalhando por outros países, recebendo apoio de vários setores da sociedade? Atletas, artistas, políticos, empresas, clubes, enfim, tantas pessoas se solidarizando com a pauta do racismo e também com a morte do George Floyd. Olha, sinceramente, é uma preocupação muito grande, porque o racismo ele está em todos os lugares, né? Infelizmente é assim, né? E às vezes precisa chegar a um extremo para você tomar certo tipo de providências, né? Mas eu acredito que tem que ser abominado todos e quaisquer tipo de racismo, não apenas do branco com o negro. Eu não acredito que todos os brancos são racistas, nem que todos os negros são racistas, mas a gente tem que punir, tem que focar na punição das pessoas que estão envolvidas nisso, né? E não generalizar, porque as coisas generalizadas ela não chega a nenhum lugar. E toda protesta pacífica ela é bem-vinda para os seres humanos poderem evoluir, para o ser humano poder crescer nas suas lutas, né? Não aproveitar de certo tipo de situação para você gerar violência, para você gerar ódio, para você gerar outro tipo de interesse que não está dentro da causa, né? Isso foi sempre uma preocupação minha, de não ter tanto relacionamento com isso, sem ter a prudência de saber o que é que você está falando ou como você se posicionar dentro disso, né? Infelizmente tivemos que chegar a um extremo para as manifestações ser generalizadas. Então eu acho que a gente tem que ser um pouco mais antecipados, né, a certo tipo de coisas, para não termos que chegar a esses extremos. Daniel, é Luciana falando aqui, e eu quero começar falando de uma fruta que aparece muito nos estádios de futebol, que é a banana. E aí eu queria falar com você o seguinte: a gente está, ao longo de 350 anos, existiu uma tentativa de desumanizar a imagem do negro. E a banana é mais uma tentativa de dizer que o negro é um macaco. E essa é uma fala muito comum, é difícil achar um negro no Brasil que não foi chamado de macaco. É uma tentativa de desumanizar todos os dias as pessoas negras. Vocês que dão sangue no campo, que lutam pelo futebol, que lutam pelo clube, como vocês se sentem quando vocês recebem essa tentativa de desumanização? Assim, Luciana, é um grande prazer. Eu vivi essa situação de perto, né? Mas não quis me super manifestar com isso, simplesmente para não dar a importância assim do infrator, entendeu? Senão quis combater de uma forma mais espontânea para falar de que, ok, a minha evolução ela não vai estar posta em xeque com o seu mau-caratismo ou com o seu racismo ou com a sua forma de você entender um outro ser humano, entendeu? Eu acho que o ódio não pode ser combatido com ódio, tem que ser combatido com amor, porque se você colocar o teu ódio para fora nesses momentos, você está se igualando ao infrator. Então eu acho que aqui a gente não pode ser extremista, a gente tem que punir as pessoas que são preconceituosas, as pessoas que são racistas, as pessoas que cometem esse erro, porque senão a gente vai estar generalizando que todo branco é racista, ou todo negro é racista, ou qualquer um outro ser humano, porque tipo assim, o racismo a gente vive de cercas de perto, né? Aqui nas favelas, aqui no cotidiano, tenho muitos amigos gays, a gente vive o racismo aqui. Então, tipo assim, a gente não pode muito abranger essa visão, sendo que está aqui do nosso lado. A gente tem que tentar melhorar o nosso lado e que todo mundo tente melhorar o que está ao alcance.
Porque senão a gente começa a virar extremistas, entendeu? Esperar chegar a situações pontuais como essa, assim, de uma grave tragédia, de uma situação que nenhuma família gostaria de passar, para poder tomar algum certo tipo de providências, entendeu? Então, assim, eu fico super, mega chateado que nesses momentos a gente ainda esteja que está falando disso. As pessoas estão perdendo o senso de humanismo. Né? E o humanismo é o respeito, assim, a base de tudo é o respeito, mas nesse aspecto é isso. Tanto é que se você observa, no próprio Estados Unidos, as grandes estrelas são negras, ou seja, a convivência entre pessoas negras, brancas ou qualquer opção sexual que uma... Cara, isso deve ser respeitado, porque a gente tem que aprender a viver humanamente, a gente tem que aprender a viver amando as pessoas, entendeu? E aceitando elas como elas são, sem preconceito nenhum, porque o sol brilha para todo mundo, as pessoas precisam só pegar o seu raio e brilhar com sua luz própria, entendeu? E não chegar tão esse extremo de... No século que a gente está vivendo, estamos falando, depois de não sei quantos anos, está falando de racismo, falando desse tipo de coisa que não é agradável para ninguém. Não foi agradável para mim no meu momento, mas eu vivi isso muito tempo, né? Em vários lugares. Mas eu sempre fui tentando, né, ser superior a tudo isso e criar um vínculo de amor, de perdoar, de coisas boas, porque senão gera confronto, gera guerra. E guerra não leva a nada. A gente precisa de paz, a gente precisa de amor, a gente precisa de respeito. É só assim que eu acredito na evolução da humanidade. Senão a gente vai estar sempre aqui debatendo os mesmos casos. Daniel, até muito obrigada por você dar essa fala aí, citar também os esportistas dos Estados Unidos. E lá eles têm um engajamento um pouco maior nessa questão. Muitos, inclusive, estão nas ruas nesse momento. Muitos se manifestam e se engajam em campanhas antirracistas, não toleram o racismo, e a gente tem várias campanhas de artistas nesse sentido. Os jogadores brasileiros são muito acusados de não se manifestarem em relação a isso e de tolerarem demais. O que você me diz sobre isso? E o que você acha que, se surtir efeito, essa não resposta está surtindo efeito em relação ao antirracismo? Assim, o que eu acho que as pessoas precisam entender é que não por virem se manifestar ou tomar uma posição nisso através da rede social, elas vão combater em nada. É isso que eu acho que as pessoas hoje falam, não, hoje é muito pray quando acontece certo tipo de coisa, pray for Notre Dame, pray for não sei o quê, mas as pessoas não fazem nada. Então, tipo assim, a gente tem que ficar sempre com as ações das pessoas, com o que elas fazem, quando as pessoas não vê, com as lutas que elas fazem, que não são tão expostas, porque essas são as lutas mais valiosas. Porque você, se vir na internet e colocar uma pantalha negra e falar de a vida negra também importa, eu não estou de acordo, porque para mim as vidas importam. Seja negra, seja branca, seja lésbica, seja gay, seja qualquer tipo de coisa, qualquer vida é importante. Então, eu acho que as pessoas elas deveriam tomar providência e punir os infratores. Os infratores são os que devem ser punidos. Porque senão a gente começa a generalizar, entendeu? E para mim, todas as vidas, elas têm os mesmos valores e têm o mesmo sentido. E não alguém não me diz alguma coisa por vir na internet e se posicionar. Me diz uma coisa se o que falam condiz com o que fazem. Porque senão muitos geram uma polêmica sem conhecimento de causa.
Tipo, quando aconteceu a situação comigo da banana, tava todo mundo falando, porque não isso, porque aquilo, um monte de gente colocando fotos de banana, colocando isso. Cara, isso não é a melhor solução. A melhor solução é tomar as providências pertinentes. Então, tipo, as pessoas não podem achar que tudo é vir se posicionar na rede social ou vir falar aqui, não, racismo, não. Não, a gente tem que praticar isso. Não precisa as pessoas verem isso para a sua ação serem verdadeiras. Não, então, tipo, assim, as pessoas estão um pouco confundidas nesse aspecto. Então, a gente precisa, o quê? Tomar atitude e punir os infratores. Essa é a solução. Porque senão vira uma demagogia e vira uma campanha sem fundamentos. E elas têm que ter fundamentos, entendeu? Tem que ter realmente a conscientização e a punição dos infratores. É isso que eu vejo nas ações. Entendeu? Por exemplo, para mim, a atitude da mulher, da esposa, desse infrator ter pedido divórcio é uma grande atitude. Eu não quero estar com um racista, eu não quero estar com uma pessoa que estereotipa. Entendeu? Então, tipo, essa é uma atitude valiosa para mim. Porque senão é muito fácil você ir colocar uma postagem e você achar que o seu trabalho está feito. Não, o trabalho está feito quando você executa, entendeu? Certo. Daniel, agora quem fala contigo é o Diego, aqui do Rio de Janeiro. A gente está vendo a imagem, você comentou sobre o episódio da banana, a Luciana comentou também, você jogava no Barcelona, foi 2014, né? Um torcedor, só para quem não está lembrado direito, jogou uma banana no campo, você acabou ali pegando a banana, descascou, comeu e seguiu a partida, né? E eu queria te perguntar justamente, no futebol, né? Como o racismo, ele se demonstra, o que você já vivenciou, o que você já presenciou enquanto jogador de futebol? Desde que eu tô na Europa que eu sofro certo tipo de preconceitos, mas assim, cara, eu tento, assim, estar um pouco acima de tudo isso, né? Porque senão você faz com que as pessoas elas cumpram os seus objetivos, né? E eu volto a insistir, como foi falado aqui antes, não se soluciona rancor, ódio com ódio, né? Se combate com amor e com perdão, com paz. Eu acredito que essa é a evolução do ser humano, sem deixar de defender os direitos pertinentes, né? Eu sempre sou a favor da exigência pacífica dos seus direitos, mas assim, chegar a um extremo ou chegar a um vandalismo, a chegar a uma coisa que não tem nada a ver com o que você está protestando, eu acho que isso é exceder um pouco o seu direito de ter uma voz ativa, né? Então, assim, a conscientização disso é punir os infratores, né? E não viver achando que todos são racistas, né? Esse, para mim, partindo de um ponto de ter passado por uma situação parecida, que deveria ser resolvido dessa maneira. Daniel, a gente tem conversado com muitas pessoas aqui, além de você, muitos artistas, muitos ativistas, que nos ajudam a entender algumas situações. E também os nossos repórteres nos Estados Unidos, nas marchas. Então, assim, só alguns esclarecimentos em relação a isso. Os nossos repórteres dizem que a maior parte das marchas, quase o grosso total, é uma marcha pacífica, onde as pessoas se jogam no chão e pedem paz. Não fazem nenhum tipo de baderna. Às vezes, em algumas marchas, no final tem essas imagens aí de vandalismo. Em relação aos Vidas Negras Importam, que você falou ainda há pouco, essa campanha, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem a intenção de dizer que todas as vidas importam, como você muito bem colocou. Todas as vidas importam. Lá, para eles têm a intenção de dizer que a vida dos negros também importam, justamente porque lá tem uma violência policial. E aí, diante disso... eu acredito que desculpa a interrupção, mas eu acredito que essa violência, ela existe também aqui no Brasil, entendeu? E a gente não tem que esperar que os Estados Unidos alce vozes
para a gente poder defender os nossos, para a gente defender os nossos direitos, para a gente defender os direitos dos que estão próximos a gente, que isso acontece aqui do nosso lado, entendeu? Mas parece que a gente só toma posições quando vem as coisas de fora. Não, é importante também a gente tomar posição sem ter que chegar a um extremo lá de fora, ou sem ter que vozes de lá importantes mandem recado para o mundo. A gente também pode mandar, porque a gente atravessa isso todos os dias, nas favelas, no cotidiano, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que começar a tomar posição também com quem está às nossas voltas, entendeu? Porque senão a gente sempre fica esperando alguém falar alguma coisa para a gente poder agir. Não, a gente tem que agir a partir do que está no nosso controle. O nosso controle está aqui, os vizinhos atravessando por esse tipo de coisa. Enquanto a gente conversa com o Daniel Alves, a gente também acompanha imagens ao vivo aí de um dos estados que também tomou conta dessas manifestações, desses protestos em Massachusetts. Por enquanto, uma manifestação pacífica, tranquila, muitas pessoas caminhando sobre as calçadas, carregando faixas e também cartazes de protesto à morte de George Floyd, chegando ao 9º dia de manifestações nos Estados Unidos. Daniel, gostaria de repercutir contigo, inclusive, sobre a sua carreira. O racismo no futebol é muito explícito, até pelas transmissões ao vivo dos jogos, até quando a gente consegue ter imagens flagradas de torcedores imitando macacos, emitindo sons, também jogando banana, como aconteceu no seu caso. E você tem uma carreira muito sólida na Europa. Jogou mais de 10 anos na Espanha, em Sevilha e também no Barcelona. Depois foi para a França para jogar no PSG. Gostaria de saber, fora das câmeras, das 4 linhas, há também um preconceito que as pessoas não conseguem ver? Eu digo isso dentro do vestiário, através de dirigentes, por pessoas de outras culturas. Acontece fora das 4 linhas, onde a gente não tem esse olhar? Eu acredito que os preconceituosos, eles estão espalhados pelo mundo, entendeu? Em todas as áreas acontece esse tipo de situações. Eu volto a insistir, a gente deveria focar em punir aos infratores e não generalizar. Por exemplo, eu vivi racismo não comigo, mas com outros amigos ou com outras pessoas em Paris, entendeu? Onde a população negra é gigantesca, entendeu? Mas então, assim, você convive com isso, mas eu não vou generalizar nunca que achar que esse povo é racista, aquele é racista. Não, eu acredito que existe em todos os âmbitos, em todas as profissões, em todas as áreas, as pessoas que são racistas e outros que não são. Então, tipo assim, não podemos colocar todos no mesmo pacote. A gente tem que buscar os infratores e fazê-los pagar por suas infrações. Sim, Daniel, existe entre os especialistas um termo que a gente usa, se chama colorismo. Muitos falam em pigmentocracia. Quer dizer o seguinte, pessoas que têm tons de pele mais escuro, quer dizer, o negro retinto, sofreria muito mais com o racismo do que o negro de pele clara. Você é um negro de pele clara com os olhos claros também. Então, eu quero te perguntar se você viu esse tipo de pigmentocracia ao longo da sua vida. Amigos com cores mais retintas, se essas pessoas sofreram mais racismo e você presenciou isso, dentro do futebol especialmente? Não, eu não acredito que haja essa divergência, não. Eu acho que quando as pessoas são racistas, elas não vão ser mais racistas porque a pessoa tem uma cor diferente de pele, nem muito menos. Eu acredito que o racista ele está na mentalidade, não sei, digamos, minimalista de evolução, de ver que tudo isso já passou, entendeu? Que as pessoas elas precisam enxergar além dos olhos, além... E eu acho que isso é o grande problema, porque você estereotipa, porque os teus olhos eles são manchados, entendeu? Mas assim, no contexto geral, somos todos humanos, vivemos todos no mesmo lugar, vamos todos para o mesmo lugar, nossa cor de sangue é a mesma. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas precisam evoluir humanamente. Isso independente das cores, de opções sexuais, de religiões. As pessoas precisam se respeitar, entendeu? Que cada um seja o que queira ser,
sempre que não intervenha com racismo nas outras formas de viver, ou nas outras, sei lá, raças, não. Porque, tipo, as pessoas às vezes pensam que só existe racismo de negro para negro, de branco para negro, porque, tipo assim, tem todos os tipos de racismo. Então, a gente deve detectar os infratores e fazê-los punir. Eu vou seguir insistindo nisso. Porque senão acaba generalizando e você acha que todo branco nos Estados Unidos é racista, você começa a achar que todos os brancos em outros setores são racistas, e eu não acredito que seja assim, entendeu? Certeza que não, Danilo. Certeza que não, justamente porque nas ruas do mundo inteiro a gente está vendo agora brancos e negros unidos numa única pauta. Então, certeza que não. Inclusive nessa imagem, não é, Luciana? A gente está vendo a imagem de Londres agora, imagem de agora há pouco, muitos brancos ali. Até a gente tem falado sobre isso nos últimos dias aqui na programação na CNN, como o movimento ganhou força. E trouxe até a palavra justamente de alguns entrevistados que já nos falaram também nos últimos dias aqui no Visão, que não é importante só não ser racista, mas ser antirracista, como disse uma das entrevistadas essa semana, também destacou essa frase aqui pra gente no Visão. E aí, Daniel, eu te pergunto o seguinte, que nesse sentido também da importância de ser antirracista, algumas marcas têm se posicionado e cobrado, inclusive, de atletas e, enfim, de pessoas que acabam, uma vez ou outra, sendo patrocinados por essa marca, um posicionamento. E os clubes têm se posicionado também, foi o caso do São Paulo, se posicionou o seu clube, né? O próprio Bahia se posicionou também, o clube pelo qual você jogou também. Quero saber qual a importância disso, quer dizer, dos clubes, das empresas, das marcas se posicionarem também nesses momentos e darem, então, enfim, a sua posição. Olha, eu acredito que é importante na vida você ser passivista e não oportunista. Entendeu? Porque o que mais tem hoje na vida são oportunistas esperando uma causa para se vangloriar de que realmente luta por essa causa. Mas a gente nunca vê esse posicionamento contínuo. A gente sempre vê esses posicionamentos em momentos, quando vê um extremo ou quando vê alguma situação mais delicada. Então, eu gostaria de que humanos tratassem as pessoas como humanos todos os dias, independente de classe social, independente de raça, entendeu? Isso, para mim, é você ser ativista e passivista. Você está ali continuamente defendendo essas causas, entendeu? Porque senão vira oportunismo, entendeu? Então não podemos esperar a chegar a ser colocado em dúvida se somos oportunistas ou não. Temos que agir todos os dias contra as coisas ruins, as coisas negativas que acontecem na vida. Para criar uma harmonia social, para criar uma harmonia humanitária, onde todos os povos se respeitem, onde todos os povos vivam por uma causa única, entendeu? Quer viver em paz, quer viver com respeito, quer viver em amor. Não sei, eu acho que o mundo está um pouco louco nesse aspecto, entendeu? Bom, a gente está acompanhando imagens ao vivo também dos protestos em Londres, que já passam mais de 6 horas. Começou pela manhã, vem se esticando ao longo da tarde em frente ao Parlamento Britânico. Também a gente estava acompanhando antes imagens dos Estados Unidos, que chega ao 9º dia de protestos. Mas, Daniel Alves, queria repercutir contigo justamente isso, essa manifestação que vem correndo o mundo. Sobre a sua carreira, já uma carreira bastante consolidada, já jogou em diferentes países da Europa. Em quais desses países, Espanha, Itália e também a França, que você jogou, você sofreu mais preconceito dentro e fora de campo? Olha, eu acho que mais dentro que fora, né? Pode ter sido pelo maior tempo vivido, né? Assim, na Espanha foi um país assim bem delicado nesse aspecto, né? Na França não houve tanto, comigo não houve, né? Mas se há com amigos ou se há com algumas pessoas que não têm tanta influência ou não têm tantas vozes, para mim é a mesma coisa.
Então, tipo assim, vai estar desrespeitando ali aquela pessoa, vai estar me desrespeitando. Não só quando o caso me toque a mim, que vai ter essa minha opinião. Então, tipo, na Espanha, de repente, pela quantidade de tempo, né? Foi onde mais isso aconteceu. E em Paris com outros amigos e não tanto comigo. Daniel, mas você acredita que foi mais em Barcelona pelo tempo que você ficou jogando lá ou em Sevilha quando tu chegou para jogar ainda jovem na Europa? Não, mas assim, quando eu falo, não nos lugares que eu vivi, né? Senão que nas cidades onde eu ia. De repente, não sei, pelo rancor no futebol. O futebol sempre gera um rancor nas pessoas ali naquele momento. Mas eu sempre tentei, assim, apesar de ser uma coisa antinatural, tipo, responder sempre de uma forma que não fosse gerar um atrito, ou que não fosse gerar um ódio, ou que não fosse gerar algo que não pudesse combater aquilo de uma forma mais harmônica ou de uma forma mais apaziguada, entendeu? Porque rancor gera rancores e por aí vai. Certo. A gente está vendo a imagem agora, Daniel, de Massachusetts, nos Estados Unidos. É uma marcha agora, né? Várias pessoas caminhando numa fileira pela calçada. É mais um ato de protesto, né? Que a gente está falando justamente sobre isso. Agora há pouco a imagem ao vivo era de Londres. A gente está mostrando esses protestos espalhados pelo mundo, né? Nos Estados Unidos um pouco mais cedo, lá na Europa já chegando no fim da tarde. A gente segue acompanhando as imagens do alto enquanto conversa com você. E minha pergunta é a seguinte: o que você diria, Daniel, para o garoto negro, pobre, assim como você já foi um dia, que porventura pode ter ligado aqui à TV, está sintonizando a CNN de alguma maneira e se espelha em você, nesse garoto que pode aí enfim, já ter sofrido preconceito racial, aquele preconceito embutido, ou na falta de oportunidade muitas vezes também, né? A gente sabe que muitos jogadores de futebol aí têm origem humilde, têm origem pobre, muitos deles são pretos também. O que você diria para esses garotos que hoje te assistem e te veem como exemplo? O que eu poderia dizer para eles, né, é que nunca deixe de lutar pelos seus direitos, nem pelas suas verdades. É o que eu fiz durante toda a minha vida, né, lutar pelo meu direito e pelas minhas verdades. Entendeu? Essa é a forma de eu poder viver a minha vida e ter um respeito social, né, pela não omissão de situações, entendeu? Sempre que aquela situação precisar da minha voz, ela vai ter a minha voz, porque eu acredito que eu nunca vou deixar de lutar pelo ser humano, e nunca vou deixar de lutar por acreditar que o ser humano são todos iguais, igual como se foi falado aí por outros grandes líderes, igual que o ser humano é ensinado a odiar, ele pode ser ensinado a amar. Então vamos ensiná-los a amar, ou vamos tentar viver em paz. Eu acho que o mundo no geral precisa de paz e de respeito. Daniel, essa frase que você falou primeiro para registrar aqui é do Nelson Mandela, né? Sim. Ninguém nasce odiando, então se você pode ensinar a odiar, você também pode ensinar a amar. É uma frase muito forte do Nelson Mandela. Eu queria também falar um pouquinho da história do futebol, né? Ao longo da história do futebol, o futebol nasce como um esporte de elite e que impede, inclusive, a presença de negros, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse esporte impedindo a presença dos negros durante um bom tempo e foi preciso muita luta para que houvesse negros. Inclusive, negros entravam no campo de futebol com o pó de arroz, né? Aquela pó para clarear a pele. E aí, eu te pergunto, essa luta que permitiu que você estivesse aí, que tipo de luta você pretende ter para que outras pessoas tenham inclusão também? A minha luta também vem de uma frase do Nelson Mandela, que o futebol e o esporte no geral, ele pode transformar vida, ele pode transformar povos, ele pode transformar seres humanos, entendeu? Então, tipo assim, essa é a minha luta também, de não deixar de acreditar nisso.
Porque, tipo, para você ver, até nisso houve-se uma evolução. Então, a gente não pode deixar essa evolução morrer. A gente tem que dar continuidade nela, entendeu? Antes não podia, depois se pôde, e grandes atletas e grandes nomes são negros, entendeu? Então, tipo assim, a gente não pode deixar de morrer a inclusão social, nem esportiva, em qualquer setor. Por exemplo, sou um dos embaixadores da Special Olympics, né, que é a inclusão de pessoas deficientes no esporte. Então, tipo assim, uma coisa que eu vou só dar sequência a essas pessoas que lutaram tanto tempo para que isso fosse possível. Então, eu vou dar essa continuidade para que outras pessoas continuem achando que também é possível, que não chegou aqui e vai parar aqui, entendeu? Então, assim, minha luta é isso, é com a inclusão social. A inclusão social é a inclusão humanitária. Para mim, essa é a minha causa, esse é o legado que eu vou tentar estender. Bom, quando a gente conversa com o Daniel Alves, também te acompanha imagens ao vivo de Washington, próximo à Casa Branca e também ao Capitólio, que é o Congresso americano. Daniel, inclusive a gente falou agora há pouco sobre onde você sofreu mais racismo, que foi na Espanha, até pelo longo tempo que ficou lá, mais de 10 anos jogando em Sevilha e também no Barcelona. Mas aqui no Brasil, você vê que a gente aqui no Brasil está muito atrasado no âmbito do futebol em discutir o racismo? Cara, sinceramente, eu acho que aqui no Brasil a gente está atrasado em um monte de coisa, né? E o futebol é apenas uma mais dela, que a gente precisa rever conceito, rever estratégia de organização para você poder evoluir, para você criar coisas sólidas e coisas que perdurem, entendeu? Em muitos âmbitos, em muitos aspectos aqui no Brasil está um pouco atrasado e por isso eu acredito que quando a gente vem aqui, que a gente tem uma voz um pouco mais ativa nesse aspecto, a gente tem que expor as nossas opiniões e as nossas ideias para que as pessoas comecem a entender como se pode evoluir também, já que tivemos essa oportunidade de presenciar outro tipo de evoluções. Você pretende ainda se engajar, Daniel, em alguma luta antirracista? Cara, eu pretendo me posicionar, né, com aquilo que eu acredito que seja uma verdade, que é aquilo que eu aplique como disciplina, não aquilo que minhas palavras não vão condizerem com a minha postura, entendeu? Porque, tipo assim, eu não gosto de ser oportunista e nem vitimista. Eu gosto de ser ativista, pacifista e pessoas que defendem as causas durante todas as suas vidas, não durante algumas oportunidades, entendeu? Então, tipo assim, esse é o meu conceito de vida. Desde que eu saí da minha casa, eu falei, eu vou abraçar realmente causas que eu acredite que eu possa aportar para elas, porque senão eu viro um oportunista social. E eu nunca vou querer isso para minha vida. Perfeito. Daniel, gostaria de agradecer essa conversa, esclarecimentos, esse debate sobre o racismo no mundo. Muito obrigado pela participação. Você, que é um grande ídolo aí de muitos jovens, como o Diego disse também, gosto muito de te assistir jogar futebol. Então, obrigado então pela participação e poder aí mostrar o seu posicionamento sobre esse debate tão importante que é o racismo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui expressando as minhas opiniões e me posicionando com tudo isso, porque, volto a insistir, eu vou seguir acreditando na humanidade, vou seguir acreditando na frase do nosso Mandela, de que se você pode aprender a odiar, você pode aprender a amar. E é isso, para mim, são as duas coisas primordiais para uma evolução: respeito e amor. Então, tipo, tentar reverberar isso o máximo que a gente puder para que as pessoas criem essa conscientização.